A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Salmo capítulo 8, versículo 4. Que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Amém. Podeis sentar. Que a bênção da palavra de Deus possa estar sobre as nossas vidas, hoje e sempre. Meus amados, este salmo é um dos meus preferidos, é um dos salmos que eu mais gosto. O salmo de número 8, de número 8. E eu confesso que eu não entendi completamente as suas palavras até esses dias, até há pouco tempo atrás, a respeito do que está falando aqui. Porque muitas vezes eu li este salmo pensando que literalmente se falava sobre Jesus. O que se aplica também, tudo puseste debaixo de seus pés. É aquela escritura que diz, assenta-te à minha direita, até que ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Isto se aplica literalmente ao Senhor Jesus Cristo. Mas o Salmo 8 está falando da criação e daquele a quem Deus sujeitou toda a criação. Ovelhas, bois, cabras, camelo, tudo. Esse foi o homem. Então, neste culto nós estaremos iniciando uma série de mensagens sobre a origem e destino do homem. E eu creio que isto trará uma grande ajuda, será de grande ajuda, tanto para nós, que já estamos um tanto quanto inteirados na doutrina profética que Deus tem apresentado ao seu povo nesse tempo final, como também eu creio que será de grande ajuda para aqueles que nos ouvem pela primeira vez ou que estão iniciando a estudar as Escrituras juntamente conosco. Só dentro do plano da restauração que foi prometida é que nós podemos entender, perceber qual é o destino e origem do homem. Origem quer dizer princípio, é a raiz ou a causa de alguma coisa. Ali está a origem. Origem fala também sobre antecedência ou família, onde se originou a pequena Jennifer, seus pais. Ela é descende deles. Mas destino, o assunto é origem e destino do homem. Destino é o selamento ou aplicação de um lugar, de uma coisa, para determinado fim. Destino, algo que está selado para aquilo. Você tem que chegar lá. Observe o que nós acabamos de ler. Que é o homem mortal, para que te lembres dele. E o filho do homem para que o visites, sua descendência. Pois pouco menor fizeste do que os anjos. O homem foi feito pouco menor. Imagina a posição dos anjos. O homem foi feito um pouco menor. De glória e de honra o coroaste. O homem estava coroado de glória e de honra quando Deus o criou. Faze com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos.
Este é um rogo, é um pedido, é um anseio. Porque nós estamos caminhando para isto. Fazes com que tenha domínio sobre as obras de tuas mãos. Porque restaurar é trazer de volta ao antigo esplendor. E o salmista diz, tudo puseste debaixo de seus pés. Se tudo foi colocado debaixo dos pés do homem, ele tinha domínio. Ele dominava. Mas agora o anseio é esse, faz com que tenha domínio. Em outras palavras, torna. Que isto volte. Que o homem volte a ter domínio outra vez, porque tudo foi colocado debaixo dos teus pés. Dos seus pés. Aí ele cita, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, tudo que passa pelas veredas dos mares. É assim que está lá no livro do Gênesis. Quando Deus fez o homem, quando Deus criou o homem, e disse, tenha domínio sobre todas as coisas. Eu não marquei aqui esse versículo, apenas lembrei dele agora. Mas quando Deus criou ali o homem e disse que ele dominasse tudo. Não é? Aqui. Gênesis capítulo 2, versículo 19. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão. Para este ver como lhes chamaria, e tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isto foi o seu nome. Mesmo assim, ainda não é este versículo que diz, e domine sobre tudo, sobre as aves do céu, mas vocês conhecem a Escritura, está em Gênesis, entre o 1 e o 2. Bem, inicialmente, nós podemos dizer, você já aprendeu agora, que o homem tinha este domínio, e no Salmo 8 está dizendo, torna. Faz com que ele tenha domínio, para que ele seja restaurado ao seu antigo estado. Podemos dizer que a única razão pela qual Deus fez o homem, a única razão pela qual o homem veio à existência, é porque eles já estavam em Deus, como um de seus atributos, desde antes da fundação do mundo. O homem estava em Deus. Eu cito para vocês, e vocês já conhecem, aquilo que o mensageiro de Deus, o senhor William Branham, disse em suas mensagens. Ele disse, você não lembra disso, mas antes da fundação do mundo, você estava em Deus. Na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Ele também nos mostra. Estávamos em Deus na forma de atributos. Você estava no pensamento de Deus. E a única forma de que você existe hoje é porque você estava lá. Deus tinha te visto. Ele tinha te pré-ordenado ali. Por isso estamos falando de origem. Da raiz. O início, aonde estava. E o mais importante de tudo isso é que o motivo principal da criação, é porque quando Deus pensou em uma família, por isso daí vem o nome também, Jeová, pai de família, quando ele pensou em ter uma família, ele não pensou em anjos, ele não pensou em arcanjo, nenhuma outra criatura de qualquer espécie. Mas ele, quando ele pensou numa família, ele pensou em algo que fosse parte dele. A tal ponto que os anjos não é imagem e semelhança de Deus, mas o homem sim. Tem uma diferença muito grande. De modo que a mente infinita de Deus, na mente infinita de Deus, só existiam seus filhos, em forma de pensamentos. Você tem pensamentos. E esses pensamentos que está guardado, armazenado em você, eles podem ser expressados através da palavra. Primeiro é o pensamento. O pensamento, quando ele é expressado, se torna uma palavra. E você teve um processo para você vir à existência, o qual é diferente do processo do irmão maior, do Senhor Jesus, do que te redimiu.
Ele veio daquele processo de atributo para palavra. Depois a palavra se encarnou. Você não saiu de atributo para carne. Depois de você estar na carne, é que você se torna palavra. É um processo bem diferente. E para dar início a isto, a sua grande obra-prima, Deus teve que baixar a forma de palavra, dando, primeiramente, luz a seu Filho, ao Logos que saiu de Deus, para poder trazer a criação de todas as coisas. E entre todas as coisas que foram criadas, o homem, a imagem e semelhança de Deus, era o foco, era o ponto principal, era o que estava lá na mente de Deus, como um de seus atributos que teria que vir à existência para que Deus fosse expresso aqui na Terra. E desta forma, fazer o universo com todos os seus complementos, tudo do qual a Terra veio, entre todo o universo, a Terra veio a ser o planeta principal. Você pode viajar para onde você quiser no espaço sideral e encontrar planetas de metano, de ácido sulfúrico, seja do que for. Nenhum se iguala ao planeta Terra. Nenhum se iguala ao planeta Terra. Ele foi o principal, que foi provido o meio necessário para que tivesse vida nela, para a habitação perfeita do homem. Para que houvesse uma habitação perfeita. No livro de Salmo, no capítulo 74, e o versículo 16, nós encontramos estas palavras. Teu é o dia, tua é a noite. Preparaste a luz e o sol. Estabelecestes todos os limites da terra. Verão e inverno tu formaste. Fez tudo de uma forma perfeita. E assim, nós vemos que chegou o momento para a aparição do homem, para que ele aparecesse na terra, o qual foi inicialmente feito um ser espiritual, feito imagem e semelhança de Deus. Eu posso estar repetindo coisas que vocês já sabem, mas isto é outra vez necessário. O homem chegou ao aparecimento na terra, chegou a aparecer na terra, e era feito um ser espiritual, não carne, não físico, mas o homem espírito, e ele como homem espírito era imagem e semelhança de Deus. Não é este físico, não é este corpo mortal que é imagem e semelhança de Deus. O homem que é imagem e semelhança de Deus é o homem interior, o homem espiritual. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, está escrito: E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine, o versículo está procurando, já tinha notado ele aqui, e domine sobre os peixes do mar, como é que está em Salmo 8? Faze com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Quando foi que ele pôs tudo debaixo dos pés do homem? Está aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 27. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Criou ele macho e fêmea. Bem, depois Deus fez uma forma. O que é uma forma? Quando você vê alguma pessoa boa, diz, a forma que se faz esse tipo de pessoa quebrou, não é assim? O modelo, a forma. Deus então fez uma forma para que este ser espiritual, que tinha domínio sobre tudo, pudesse habitar. A casa do homem era o corpo. Lembra que Paulo diz, tal casa somos nós? O homem então passou a habitar no homem exterior que Deus formou do pó da terra. Porque o primeiro não foi formado do pó da terra. O homem espiritual foi criado, gerado por Deus, pelo poder de sua palavra falada, que é a semente original. Mas o tabernáculo de fora, a carne,
Esta foi feita, formada do pó da terra. Formada. Observe que em Gênesis 1, 26 e 27, o 27 diz, e criou Deus o homem à sua imagem. Ali o homem foi criado. Mas em Gênesis 2, versículo 7, você encontra agora o homem sendo formado, bem depois. Gênesis 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E fez o que depois disso? E soprou em suas narinas o fôlego de vida. O que será soprar? Você acha que foi... É isso? Esse soprou em suas narinas o fôlego de vida. Deus, neste sopro, no sentido aqui da palavra, foi quando Deus colocou o homem espiritual na carne. E pela primeira vez, o próprio Deus passou a respirar num corpo humano. Porque o homem recebeu a vida do próprio Deus, assim como a vida vem do Pai. E o Filho traz a natureza do Pai. Por favor. Bem, vamos acompanhar isso aqui. Quando Deus fez isto, você observa facilmente que Deus seguiu uma ordem. Ele não fez de uma forma aleatória. Por isso, para uma geração de filhos, você tem que seguir uma ordem. Muitos passam o pé pela mão e querem gerar antes de seguir a ordem de namoro, noivado, casamento, aquela coisa toda, faz de qualquer jeito. Deus seguiu uma ordem. E todas as vezes que a ordem da palavra é quebrada, então você tem um problema muito sério. Você traz problemas. Veja só, Deus seguiu uma ordem. Primeiro, fez o homem espírito. Depois, fez a forma humana para o homem. E quando ele formou o homem espírito, de onde saiu o espírito? Saiu do próprio Deus. Mas quando ele formou o homem do pó da terra, de onde saiu os materiais? O material já existia. Ele tomou da terra. Cálcio, potássio, luz cósmica, petróleo, cal, fosfato, todos os 16 elementos necessários que compõem o corpo humano. Isto foi da terra, materiais que já existiam na terra. Irmãos, preciosos ouvintes da palavra de Deus, eu já fiz esta pergunta antes e quero repeti-la de novo. Será que você já imaginou, já se perguntou isto? Porque foi que Deus soprou sobre o homem e não sobre os animais? Olha só. E soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Por que Deus não soprou também sobre os animais? Simplesmente porque o homem espiritual foi colocado em seu corpo natural. Os animais não foram feitos desta forma. Por que será que veio o homem à terra, já que estamos pensando sobre a origem e destino do homem? Por que será que o homem veio à terra? Observe, era necessário, primordial, era necessário que se manifestassem os atributos. Era necessário que se manifestassem esses atributos da semente. Olha a expressão para que você depois entenda o que estamos falando agora. Era necessário que se manifestasse os atributos da semente que iria povoar a terra, para que desta forma desse uma oportunidade para Satanás, para que ele continuasse aqui na terra com o trabalho que ele começou no céu, quando ele começou a enganar os anjos de Deus e tomou ali uma boa parte dos anjos para o seu lado. Se na terra não tivesse sido manifestado os atributos da semente, o diabo não poderia dar continuidade ao seu trabalho. Observe que o diabo não deu continuidade ao seu trabalho tentando seduzir os animais. Não, senhores. Ele usou um dos animais para seduzir a raça humana. Porque o humano veio desse processo. Primeiro espírito, depois na carne. Deus deu esta oportunidade para que Satanás continuasse.
Observe aonde chegaremos com isto. Quando ele tomou os anjos e os enganou, os seduziu e os matou espiritualmente, separando-os de Deus, porque morte, o profeta disse, é separação eterna de Deus. E ele adquiriu esta boa parte dos anjos para o seu lado. E quando chegar ao final, será destruído juntamente tanto Lúcifer quanto os anjos caídos que o acompanharam e também os seus seguidores. Para quê? Eles morrerão, serão destruídos, eliminados, exterminados, debaixo de um juízo justo. De modo que todas as decisões foram feitas lá atrás, antes da fundação do mundo. Deus não está decidindo nada agora. Deus não está procurando saber qual é o próximo golpe. Deus não está procurando saber qual é o próximo lugar, onde será a próxima batalha, ou como vai enfrentar o inimigo. Todas as decisões foram tomadas antes da fundação do mundo e o plano de Deus simplesmente mostra, quando o plano está se desenrolando, esse plano simplesmente mostra que ele é um ser justo e o homem foi eleito para ser amigo próximo, parente próximo de Deus. E aqueles que nunca alcançarem isto, que nunca alcançarem esta fé preciosa, como diz as Escrituras, nunca alcançarem esta misericórdia, nunca alcançarem o perdão, nunca saberão suas origens, porque eles não fazem parte destas sementes primordiais que saiu de Deus, na forma de espírito, se manifestou na carne e na carne enfrentou também o adversário e disse, não, você não pode me derrubar, porque dentro de mim tem uma fagulha de vida eterna que a palpitação é só voltar para o lugar de onde eu vim. Origem e destino do homem. Onde está a tua origem é onde está o teu destino. De modo que os filhos de Deus, eles tiveram e têm que passar por um processo de limpeza. Eles têm que passar por um processo de limpeza e purificação. Observe quem quer passar por esse processo. Quem é que deseja passar por esse processo de limpeza? Quem é que quer ter uma vida purificada? Esse processo de limpeza e purificação é através da redenção. E desta maneira, eles podem ser gerados. Observe onde vamos chegar agora com isto. Quando eles passam, porque eles estão na carne, quando eles passam pelo processo de limpeza e purificação, então eles podem agora, aqui na terra, serem gerados por Deus, através de um processo que é chamado nas Escrituras, novo nascimento. Eles têm que nascer de novo, por isso diz gerado, o que nasce da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Observe isso. Então eles são gerados e são apresentados como verdadeiros filhos de Deus, e enquanto eles estiverem nesta carne, estes filhos, estes atributos expressos, eles têm que provar sua fidelidade. Assim como uma boa parte dos anjos provaram fidelidade a Deus lá, você agora tem que provar fidelidade a Deus aqui, diante de Deus, para depois de todo o processo, você finalmente se reunir outra vez com seu Criador para viver eternamente livre de moléstias, de problemas, desta vida temporal, livre de pecado, porque você passou no teste. William Branham disse, todo filho de Deus tem que ser provado, testado, para poder ser aprovado. Deus primeiro prova, envia prova, para que você mostre a sua fidelidade. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 7, versículo 17, o apóstolo São Paulo deixou claro isto. Depois nós, tem sempre um depois. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, com os que morreram e são ressuscitados, para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre, ou para sempre, com o Senhor. Ou para toda a eternidade, com o Senhor. Observe.
Isto é nosso assunto, é nosso tema de introdução apenas. E para fechar aqui a introdução deste assunto sobre a origem e destino do homem, eu quero citar para vocês o que pregou o mensageiro de Deus para o tempo do fim, o reverendo William Marion Branham. Deus enviou desde o céu um cloro para o pecado. Que cloro era este, irmão Branham? Era o sangue de seu próprio filho. E quando nossos pecados confessados caem no cloro de Deus, observe que isto é revelação dos selos. Isso é segredo de trovões. Senão ele não teria pregado isto no sermão sobre os selos. Deus enviou desde o céu o cloro para o pecado. Era o sangue de seu próprio filho. E quando nossos pecados são confessados e eles caem no cloro de Deus, quer dizer, ficam debaixo do sangue, a cor do pecado regressa através dos mediadores, ou através de todo o processo, volta tudo lá, através do tempo, até chegar ao mesmo acusador, Satanás, o pecado. Ou a mancha. É como a gota de tinta que caiu na tua roupa. Está lá a mancha. E a mãe, ih, meu Deus, o menino sujou tudo. Mas tem o cloro que faz isso. O cloro vai, é colocado ali, e aquela mancha, ela some. Ela não deixou de existir. Ela voltou para a sua fonte de origem. Voltou aos elementos químicos, da qual ela se compõe. Ela volta para a fonte de origem. É como você queima um papel, queima uma madeira, alguma coisa, e daqui a pouco aquela fumacinha sobe ali, aquilo vira cinza, daqui a pouco você não encontra mais nada. Aquilo não deixou de existir. Voltou para a sua fonte de origem. Esta é a verdade. Então observe, também o pecado. Quando o cloro, quando a água sanitária de Deus, vamos dizer assim, que é o sangue que foi derramado na cruz, quando você confessa seus pecados à base do sangue de Jesus Cristo, então o que acontece? O profeta diz, a cor do pecado, aquela mancha que estava ali, é o que disse Isaías, mesmo que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, aquilo fica branco como a lã. Olha o que o profeta diz, a cor do pecado regressa através do tempo, até chegar ao mesmo acusador, Satanás, e ali, em Satanás, permanece sobre ele até o dia do juízo. E que sucede com o filho? O pecado vai para a fonte de origem, que é Satanás, de onde se originou o pecado. E o que acontece com o filho? Ele chega de novo a um companheirismo de novo, porque restauração é isto, é trazer de volta o que era antes. O que acontece com o filho? Ele chega de novo a ter um companheirismo perfeito com o pai, parado em outro lado do abismo, sem nenhuma recordação do pecado, nada contra ele. Ele está limpo, está justificado diante de Deus. Amém? Ele está limpo, porque o cloro tirou isto. Esta é a origem e destino do homem. Veja todo o processo. Entrou em problema, entrou em pecado, então tem um sangue para fazer esta limpeza. Então agora eu posso continuar com vocês, você vê aí que tempo eu tenho, falando um pouquinho sobre a origem e destino do homem. Você já tem uma ideia agora geral. Mas eu queria vos falar um pouquinho sobre um rei que perdeu o trono. Um rei sem trono. Ó Senhor, Salmo capítulo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, o que seria do homem? Que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos. De honra e de glória o coroaste.
fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Origem, raiz, de onde você descende, de onde você saiu, como você era. Destino é um selamento, uma aplicação. Você está selado para aquele lugar, para alguma coisa, para um determinado fim. Um rei perdeu o trono. Em Salmo capítulo 39, versículo 5, eu encontro mais uma outra escritura. Salmo 39, versículo 5. Diz assim: eis que fizeste os meus dias como apalmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que seja, é totalmente vaidade. Nosso tema de início foi este: origem e destino do homem. E nós precisamos entender um pouco o que aconteceu no Éden, no Jardim do Éden, por mais que já falamos sobre este assunto. No Jardim do Éden, vocês já aprenderam isso. O homem foi posto como rei e senhor da terra. Estamos falando sobre um rei que perdeu o seu trono. Por um fator que estava fora do alcance do homem. Sabe quando tem algo que acontece, você diz: olha, eu não tenho como segurar isso. Sabe? Algo estava fora do alcance do homem. Então o que acontece? Veio sua queda e estava fora dele evitar aquilo. Por quê? Sendo o homem e a mulher dois seres independentes, eu disse que o homem não teve como evitar aquilo. Observe. Sendo que o homem e a mulher eram dois seres independentes no físico, o que não era antes. Porque quando Deus o criou, ele o criou macho e fêmea. Mas quando Deus então formou o homem do pó da terra, colocou o homem espiritual nele, e aquele corpo então começou a movimentar, a agir, a interagir com a criação. E Deus então tirou do homem e a mulher, se tornaram seres agora separados ali. Eles podiam pensar, podiam atuar de acordo com seu próprio critério. Um não mandava. Veja se você consegue mandar no pensamento, no desejo, ou na vontade de sua mulher ou de seu marido. São dois seres separados que se juntam através de um pacto para tentar compreender um ou outro e viver ali de acordo com o outro, com amor, com a compreensão, mas são independentes. Cada um tem a sua individualidade. E quando você não consegue respeitar a individualidade do outro, há problemas, porque você quer mudar o outro. Você quer mudar a esposa, quer mudar o marido? Não consegue. Todos que tentam mudar o outro entram em problema. O namorado que tenta mudar a namorada que tenta mudar o namorado, a noiva que não gosta de tal coisa, o noivo tenta mudar, vai ter problema. Vai ter problema. Você tem que saber que vai ter que conviver com aquela pessoa. Se houver uma mudança, veja, às vezes eu quero que a outra pessoa mude, é eu que tenho que mudar, é eu que tenho que me adaptar, é ela que tem que se adaptar a mim. Porque se eu tentar mudar, eu vou deturpar a natureza. Você não pode fazer de um jatobazeiro uma mangueira. Não tem como. Tentar mudar é deturpar a natureza. Todos que tentam mudar o outro se dão mal. Problemas. Por que as discussões? Porque não entram em acordo. Porque um não aceita o outro da maneira que é. Eu não gosto que ele faz isso, eu não gosto que ela faz aquilo, eu não gosto que ele seja dessa maneira, eu não gosto que ele fala muito, ou ele é calado demais, ou ele não se abre comigo, ela não sabe. Não adianta tentar mudar. Adão não tentou mudar Eva desde que ela se tornou um ser independente. Como ela não poderia mudar Adão. Cada um pensava por si mesmo. Eles atuavam de acordo com o seu próprio critério. A única coisa que os unia era uma mensagem que eles receberam de Deus.
Com isso eu quero dizer para vocês, você nunca vai conseguir mudar quem quer que seja. Você não vai conseguir mudar o irmão ou a irmã. Você não gosta dele porque ele é assim ou porque ele é assado. Não tente mudar, irmão. Não tente mudar, irmã. Por isso que a Bíblia nos ensina a receber um ao outro, sem acepção de pessoas, respeitando a individualidade, sabendo ele é assim, porque ele é assim. Se ele tiver de mudar, ele vai mudar por si mesmo. Você pode fazer alguma coisa? Posso. Ore por aquela pessoa. Ore por ele, ore pela esposa. O Senhor muda o comportamento do meu marido. O Senhor muda a minha esposa. O Senhor muda o comportamento do meu filho. Você não pode fazer outra coisa. Gosta de música, não pode, de jeito nenhum. Você não vai conseguir mudar aquilo. Vai deixá-lo mais irritado. Ela quer fazer só desse jeito e você não, a casa é minha, eu aqui que mando, você tem que cumprir isso aqui. Tá? Simplesmente vai se tornar revoltado ou revoltada. Tá? Isso está além do seu curso. Está além de você. Você pode tomar medidas. Não é com isso, eu não estou dizendo com isso. Você deve abrir a mão como molenga e deixá-los fazer qualquer coisa. Não, Senhor. Você tem que mostrar que veio. Você tem que mostrar que você tem impulso. Que você é mãe. Que você merece respeito. Entende? Que você é pai. Que aquela casa é sua. Entende? Que aquele lugar é seu, que você tem a responsabilidade. Porque a partir do momento que você solta e você deixa tudo acontecer, vai chegar o momento que eles próprios vão passar na tua cara. Se não for aqui, mas no dia do juízo, dizer, eu fiz, você nunca impediu. Vê como nós temos que olhar os dois lados? Por um lado, você não pode mudá-la, mas por outro lado, você não pode acobertar. Eu disse que o homem, ele não teve como evitar isto. Porque a mulher é um ser independente agora do homem. Saiu do seu físico. Deixa sair de você, meu filho. Já está dizendo, saiu. Saiu de mim. Não é? Então, a única coisa que unia era uma mensagem que eles tinham de Deus. Era um mandamento de Deus que os mantinha unidos. Veja, ainda que houvesse saído dele, que Eva tivesse saído de Adão no físico, ela tinha liberdade para pensar, viu? Eva tinha liberdade para pensar, Eva tinha liberdade para atuar. Por isso ela escolheu tempo, ela tinha tempo de passear com a serpente, de ter amizade com a serpente. Entenderam? De modo que ela decidiu por si mesma tomar a mensagem que Satanás apresentou a ela através da serpente. Ela não procurou Adão, dizendo, Adão, olha, eu escutei isto, eu escutei um negócio aí diferente, me disseram assim, o que é que tu acha? Não, ela tomou a própria decisão por ela mesma. Quando ela foi a Adão, a coisa já tinha sido feita. Que a maioria é assim, você é o último a saber das coisas. Quando você vem saber, todo mundo já sabe. Ela decidiu, ela tomou a decisão. E esse foi um fator que estava fora do alcance do homem. Ele não pôde evitar. De tal forma que agora o homem se viu obrigado. Olha a palavra que eu estou usando. O homem se viu agora obrigado a comer, a participar com ela. Entende? Porque de outra forma, se ele não participasse, a mulher seria destruída. A mulher seria destruída se Adão não tivesse entrado também naquele jogo contra a vontade de Deus. E quando ele também decidiu entrar no mesmo processo, acobertando ela, para que Deus não a matasse, Adão então se converteu no homem pecador, ou o primeiro pecador. Eu estou deixando a Eva de fora disso. Observe. Adão se converteu agora no primeiro pecador. Por quê? Porque ele comeu voluntariamente. Essa é a diferença entre Adão e Eva. Eva não comeu de uma forma voluntária. Eva não praticou aquilo de uma forma voluntária. Ela foi seduzida. Precisa ser mais claro? Eva foi enganada. Como a criança inocente que vai ali. Vai compra lá e tal coisa e sai com o dinheirinho na mão, né, mostrando que tem.
E outro vai olhar, isso não presta não, olha, tem uma bolinha aqui melhor, leve isso aqui no lugar disso. Né? Sedução. Eva foi seduzida. Mas Adão, ele fez aquilo de uma forma voluntária. Gênesis capítulo 3, versículo 12, nós encontramos uma escritura que nos mostra algo aqui. Em Gênesis capítulo 3, versículo 12. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Ele não disse que foi enganado. A Bíblia não diz que Adão foi seduzido. Ele fez aquilo de uma forma voluntária. Mas a mulher, Eva, Paulo disse que Eva foi seduzida. Isto, Eva comeu porque foi seduzida. Adão não. Adão foi de uma forma voluntária. E em 2 Coríntios, capítulo 11, vou levar vocês rapidamente para 2 Coríntios, capítulo 11, para que você encontre o que Paulo pregou sobre esse assunto, já que nós citamos aqui. Está em, deixa eu ver, 2 Coríntios, capítulo 11, já próximos aqui, bem próximo, no versículo 3, diz assim: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. O que aconteceu com Eva? Ela foi enganada e ela foi seduzida. Desta maneira, meus queridos, nós vemos que o homem perdeu seu trono. Que trono? Aquilo que você leu no Salmo 8. Tudo estava debaixo de seus pés. Em outras palavras, ele estava sentado, ele tinha aquela autoridade de dominar tudo. Deus disse domínio sobre isso, sobre aquilo outro. O homem era rei da terra. Disse o profeta, creio que no segundo selo, no início do estudo sobre os selos, onde ele diz: o homem era o Deus da terra. Nós já pregamos sobre isso, temos uma mensagem com esse título, o Deus da terra. Vocês lembram disso? Então agora o homem perdeu seu trono e ele veio a ser como diz, um proscrito, digamos assim, um desviado de Deus. Deixou de ser aquele que representava Deus. Se tornou então um súdito do pecado. De tal forma que ele foi expulso do jardim do Éden. O rei perdeu seu trono. O rei perdeu sua autoridade. O rei perdeu seu domínio. E vergonhosamente é chutado, não fosse da expressão. Vai embora daqui. Você aqui não manda mais. Você aqui não tem domínio. Nada aqui mais vai te obedecer. Nenhum animal mais vai te obedecer. Nenhum mais vai ouvir tua voz, vai obedecer tua palavra. E o homem, ele saiu unido, agora em unidade com a sua companheira, sem nada mais. Tudo que ele tinha deixou para trás. Só saiu com uma cobertura para a sua vergonha, para o seu corpo. Que o próprio Deus fez para eles aquela túnica de pele ensanguentada e aqueles dois, cabisbaixos, com lágrimas nos olhos, andavam um pouco, olhavam para trás, mas que lugar nós perdemos? Na mensagem da graça, o profeta diz, era como se um lençol negro tivesse caído sobre a terra. E aquele paraíso, aquele lugar de segurança, que não era outra coisa senão um esconderijo do Altíssimo, era onde o homem estava escondido de qualquer coisa, onde força da natureza não atingia, onde animais ferozes não atingiam, onde não tinha serpente, cobras peçonhentas para lhe picar e ele morder. Não tinha ali nenhum animal feroz para rasgar pedaços, porque para que ele se escondesse, ele tinha domínio, ele foi expulso de tudo isso. Andava um pouco e olhava para trás, o lugar onde eles sempre viveram. Quanto tempo? Não sei. Quantos anos? Não sabemos. Mas eles simplesmente podiam olhar para trás e aquele lugar onde ele sempre habitava estava ali um querubim com a espada desembainhada, dizendo: aqui você não entra. Não é mais lugar para você. Você perdeu seu trono. Você já não é mais rei. Já não é mais senhor da terra. Desde então, o homem começou a trabalhar como qualquer outro trabalha hoje.
Como você tem que cumprir horário, como você tem que trazer a comida para a sua casa, tem que trabalhar. O homem não precisava disso para poder trazer sustento para a sua família. Ele teve que aprender a arte da semeadura e colheita. Ele agora tinha que catar grãos ali, e juntar um pouquinho de grão com dificuldade, e cair de suas mãos. Antes não precisava, ele simplesmente falava, as coisas aconteciam. Mas agora ele tinha que guardar ali e tal, semear e esperar. 1 dia, 2 dias, 3 dias, e a barriguinha apertava, e a fome apertava. Esperava 1 mês, 2 meses, até que a raiz brotasse e engrossasse para poder comer a comida que ele podia fazer naquele tempo. Ele teve que aprender tudo isso. Ele teve que aprender toda a arte. Adão foi o primeiro camponês. Adão foi o primeiro ruralista. Adão foi o primeiro que começou a imaginar alguma coisa para fabricar ferramenta, para lavrar a terra, para arrancar as ervas daninhas, para poder realizar seu trabalho. E desta forma, meus amigos, nós vemos que ele perdeu seu trono, sua autoridade, e se viu obrigado a fabricar agora seu próprio trono. Porque o trono que ele tinha foi Deus que colocou. E agora ele se sentiu obrigado a fabricar seu próprio trono. Quando ele teve que encontrar um lugar para sua habitação, quem sabe uma caverna, uma loca de pedra. Já ouviu falar nos homens das cavernas? Então, remonte-se para esse tempo, você os encontra lá. Ele teve que se esconder nas brenhas das pedras, das montanhas, para estabelecer seu lugar. Imagina a diferença do trono que ele tinha para o que ele teve que construir. Junto com a sua companheira, então, ele começou agora veio agora a geração dos filhos, e portanto nós podemos dizer, nós podemos ver, que o que sucedeu fora do horto era novo para ele. Você sabe o que é novidade? Você sabe quando acontece uma coisa que nunca aconteceu antes para você? Então imagina Adão fora do horto, estabelecendo seu próprio lugar de habitação, porque foi expulso do que Deus deu para ele, e agora tudo era novidade. E o pior de tudo era se sentir culpado. Se sentir culpado. Quando olhou pela primeira vez para a folha das árvores verdes, frondosas, e ele viu que com o balançar do vento, folhas começaram a cair. Os galhos começaram a murchar. Ele encontrou galhos secos, que quebravam-se quando ele pisava. Ele encontrou plantas que morriam, flores que murchavam, ficava somente o talo. E ele pôde participar de tudo isso, olhando, e aquilo estava anunciando cada folha que caía, cada galho que secava, cada flor que murchava, e estava dizendo em sua consciência: você é culpado. É culpa sua. Foi você que fez isso. Foi você que nos trouxe morte. Foi você que nos trouxe destruição. A morte, então, que começou lá. A morte que começou lá quando eles se separaram de Deus, começou a tomar conta da terra. Como um vírus que se prolifera, que vai passando de um para o outro. Aquilo foi tomando conta. O jardim do Éden ficou guardado com querubins ali, e a morte acompanhou eles que saíram. Em toda a terra, aquilo se alastrou por todos os lugares. Aonde ele tinha domínio, aquilo acompanhou. As aves do céu já não tinha mais seu voo bonito, já não conseguia fazer as cambalhotas que fazia antes. Os peixes do mar, eles começaram, algo começou a acontecer ali dentro, porque os peixes maiores começaram a olhar para os menores e disseram assim: acho que é bom para comer. Viu? Antes, o leão todo pomposo com sua juba que se deitava à beira d'água, e viu o cordeirinho deitava do lado, esquentando aquela beleza. Quando sentiu o cheiro, corria de longe. Daqui a pouco, um determinado animal na pradaria, os cascos voando terra para todo lado, e um pequeno animalzinho lá na frente caía sob suas garras, e o sangue jorrava, clamando: você é culpado, você é culpado. Um rei expulso
sem trono, sem autoridade, e viu todo o seu reino entrando em caos, em morte, em destruição. Oh Deus, Senhor, torna a dar o domínio. O Espírito Santo chega em cada filho de Deus, torna-nos dar esse domínio de novo. Para isso haverá um milênio, onde a Bíblia diz que o leão estará lá pastando a palhinha, lá junto com o boi. Não tem um animal destruindo o outro. Será outra vez quando o homem voltará para o seu trono, quando ele estiver reinando ao lado de Jesus no milênio. Até lá, esse será o clamor: torna a dar domínio. Porque antes tudo tu colocaste debaixo dos seus pés. Será que podemos entender o que é redenção e restauração, que sempre estamos tentando mostrar para as pessoas? É isto. Tudo agora começou a ser diferente. A vida se tornou difícil. Eles não conseguiam dominar a morte. Começou a nascer rugas, a criar rugas em seus corpos. Cabelos branquearam. Já não se enxergava como antes. Já não se tinha uma visão tão boa para enxergar a distância. Ele foi perdendo tudo isso. E a morte dos primeiros animais ali, quando vieram a morrer aqueles animais indefesos, e ele pôde ver pássaros feridos, o gavião que matava outro animal, uma ave que tinha que destruir outra para poder se alimentar. Nunca tinha havido uma morte, nunca um passarinho tinha morrido, nunca um peixinho tinha boiado na água morto. Isso nunca tinha acontecido. E ele sabia, e ele agora teve que se familiarizar com a morte, teve que se acostumar com a doença, teve que se acostumar com filhos pedindo o que comer, tiveram que se acostumar com a dor. O que seria a dor? Já notou quando você sente uma dor e você geme de dor? Imagine quando isso começou a acontecer pela primeira vez, sendo que ele nunca tinha sentido isso, não sabia o que era isso. Até para que a mulher saísse do homem, Deus o anestesiou para que ele não sentisse dor. E ele não podia evitar. Frutos que ele nem sequer podia comer apodrecia no pé antes dele colher. Sendo que antes ele tinha domínio, ele chamava, aquilo vinha para a sua mão. E agora aquilo apodrecia lá. Lindas maçãs, lindas goiabas, quando ele chegava estava lá cheia de bicho, comendo de dentro para fora. A visão disso pela primeira vez é a mesma coisa de você ver uma carniça cheia de bicho imundo. Este foi o asco que Adão sentiu quando viu aquela bonita macieira. Quando chegava ela estava lá toda bichada. Eva, vem ver isso aqui. Adão, lembra aquele riacho? Secou. Lembra aquele regato? Secou. As flores que eu plantei, está tudo murcho lá. Quando o sol nasceu, caiu. Gente, isso nunca tinha acontecido. Um rei sem trono. Será que vocês entendem porque foi prometido a semente da mulher? Porque foi prometido um redentor? Será que dá para entender o que é o plano da redenção? Tudo isto que se perdeu, isto chegou a tal ponto. A terra começou a se revoltar com o homem. E em todos os lugares onde ele procurava uma habitação, ele dizia: sai daqui. Rosas lindas que enfeitavam tudo. Começou a criar espinhos, porque Deus disse: maldita é a terra por causa de ti. E ela vai produzir agora espinhos, cardos, abrolhos, erva daninha, venenosas. Animal acostumado a pastar há tanto tempo, daí a pouco comia uma determinada erva, estava morto lá, barriga inchada. O que foi aquilo? Uma erva daninha que nasceu no meio das outras ervas. Causou morte. Isso nunca tinha acontecido. E a terra se revoltou com o homem e começou a criar espinhos, a se revoltar contra ele. A natureza começou a ficar enfurecida.
Ele agora tinha que se abrigar do sol escaldante, ou do frio insuportável, ou de tufões, ventos. Então o homem começou a procurar abrigo, casa. E até hoje o homem vive nessa busca. Por isso nunca encontra um lugar permanente. Porque a terra até hoje continua gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Esperando os filhos de Deus outra vez voltar a ter domínio sobre ela. Enquanto o homem não voltar para a mesma posição, e está na posição que estava antes, a terra continuará gemendo, dizendo: eu não te obedeço. Eu não te obedeço. Este é o preço dele ter perdido seu trono. Aí Deus vem, Deus através de Cristo reconcilia o mundo consigo mesmo, uma reconciliação. Eu vou dar para vocês uma oportunidade agora de reconciliação. Vocês vão voltar a ter o mesmo domínio, o mesmo poderio, as mesmas regalias que tinha antes da queda. E o que é que o homem faz? Não preciso disso não, eu já tenho feito meu próprio trono. Já tenho feito minha própria torre de Babel. Já tenho feito minha própria religião. Já tenho feito minha própria redenção. Está tudo bem comigo, está tudo ótimo, não preciso de mais nada. Porque só existe um meio para que o homem volte. E este meio é através do sangue derramado para expiar o pecado. É o homem passar pelo novo nascimento, regresso. Origem e destino do homem. Você teve uma origem e tem um destino. Esse destino volta lá para a fonte de origem. O homem não quer. As pessoas não querem. E isso é oferecido de graça. Isso é nos dado de graça. Outra vez ter domínio. Outra vez ter domínio sobre a morte. A ponto daqueles que já se foram, que já morreram, ouvirá a voz de arcanjo dizendo: levanta-te, chegou o momento. E você ser ressuscitado. E o homem não quer. Ele quer continuar cada vez mais se perdendo, cada vez mais se distanciando de Deus, até terminar no lago de fogo. Agora, por que será que Deus tratou conosco de outra forma? E nos tirou de todas estas coisas e nos fez ficar quietos para ouvir sua palavra. Para que possamos entender qual o plano, para poder passar por esse processo, porque ele não vai reinar sozinho no milênio, ele terá seus súditos. Ele vai mostrar como é que se reina no milênio. Ele vai nos mostrar como é que se reina. Ele vai nos dar uma imagem exata de qual era seu plano e seu desejo para com todos nós. Porque você não saiu de Deus para se tornar um capacho de Satanás. Você não saiu da mente de Deus como atributo de Deus para se tornar aí um cavalo do diabo, através do qual ele possa usar através de qualquer espírito. Não, senhores. Você saiu de lá para manifestar Deus aqui na terra. Aí o profeta diz: Deus não tem outras mãos a não ser as minhas e as tuas. Ele não tem outros pés a não ser os meus e os teus. Deus abençoa através de nós. Deus ajuda através de nós. Por isso que a salvação de Deus, oferecida através de Jesus Cristo, os homens, as pessoas alcançam através de nós que a pronunciamos, que a falamos. Por isso que tem que ouvir o Evangelho, a pregação do Evangelho, e crer por fé, e dizer: meu Deus, eu me enquadro nisso, isso é para mim. Eu não posso viver assim, eu preciso voltar a ser o que eu era antes, eu preciso voltar para o Senhor. Quando você entende a sua origem, você entende então qual é seu destino. Porque você começa a entender o que é restauração, redenção, predestinação, eleição, de onde você saiu e para onde você vai. Jesus sabia, nos deu exemplo, dizendo: eu vim de Deus, volto para Deus. E você o que está fazendo aqui? Eu também vim de Deus, perdi minha autoridade, mas eu estou regressando para lá. Por isso ele mandou a mensagem de restauração. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Por isso que estamos nesse aprendizado, porque estamos neste processo para voltar outra vez ao trono. Amém? Vamos colocar de pé, no nome de Jesus Cristo. Deus os abençoe. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, te agradecemos por tua bondade e misericórdia, Senhor. Tem coisas que saem do nosso alcance, tem coisas que saem, ó Deus, da nossa alçada, como saiu de Adão,
Como ele não pôde evitar que Eva entrasse naquele problema. E quando ele percebeu, ele já se sentiu naquela obrigação de estar também naquele problema. É assim muitas vezes que nós nos encontramos e pedimos que o Senhor nos ajude, nos dê entendimento. Mesmo que nos encontremos em problemas, que possamos reconhecer quando o Senhor estender a mão para nós, dizendo: você é um filho pródigo, volta para casa. Você não nasceu para estar assim. Você não nasceu para viver como as outras pessoas, porque eu tenho tratado com você, eu tenho um plano especial para contigo, você saiu de mim. O Senhor Jesus já disse que todo que o Pai me deu virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Ó Pai bendito, ajuda-nos a compreender estas coisas. E que possamos ser uma bênção para as outras pessoas. Que possamos ser uma pequena luz na beira da estrada, clareando o caminho para estes peregrinos que estão em busca da terra, de uma cidade cujo artífice e construtor é Deus. Não é nós que temos que fazer. O trono, o lugar de habitação, o Éden, foi o Senhor que fez e colocou o homem. Nós não temos que fazer nada, que construir nada. A cidade, o Senhor disse: eu vou vos preparar lugar. Então, Senhor, nos prepara com a Tua palavra, para que possamos ir para aquele lugar preparado, que o Senhor preparou para nós, para juntos passarmos a eternidade com o Senhor. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos.